agora ao vivo pelo meu canal, Juliana Alfaia. Vamos ver se eu consigo convidar o pessoal, convidar a Marcela. Não estava conseguindo ali pelo meu. Vou mandar a solicitação para ver se a gente já consegue fazer essa transmissão. Aguardando a Marcela aceitar a solicitação. Carregando. Olá, Agora sim. o Ai, que bom! imprevisto. Que bom que deu certo, Pequeno internet. imprevisto Nos de ajude, por tecnologia. favor. Hoje está um tempo um pouco fechado, a internet Aqui está um pouco também. instável. Então, desde já a gente pede desculpas, né, por estar reprogramando, né? Agradeço a presença, convido o pessoal, né, compartilha, manda mensagem aí no Isso. direct pro pessoal, para o pessoal poder participar aqui do nosso encontro, que a gente já está começando. Eu cheguei a conversar com a Marcela, né? Marcela foi minha aluna e ela já está advogada, já está atuando na área. E eu acho que agora, nessa reta final, falando em preparatório para a OAB e buscando trazer sempre novidades, atualizações para o nosso público, não é, Marcela? A Isso gente aí. tem como proposta trazer essas dúvidas, dicas nessa reta final para o preparatório da OAB segunda fase. E aí, conversando com a Marcela, a gente veio nessa ideia de trazer o que seria semelhante dentro do civil, dentro do trabalhista, até para a gente discutir um pouco a respeito do que vocês pretendem prestar, né? Qual a disciplina que vocês vão escolher para a segunda fase da OAB. Mas, é, desde já, eu agradeço a Marcela por ter aceito o convite, né, por Eu que ter agradeço. fechado essa parceria comigo. E eu vou pedir para a Marcela se apresentar. E, se possível, Marcela, conta um pouquinho da sua história para gente. Conta como que Vamos foi o lá. período de preparatório, né? Se você teve dificuldades, qual foi a sua didática. Conta rapidinho para a gente, porque a gente ainda vai passar hoje com dicas para vocês prestarem a segunda fase. Lembrando, falta 20 dias, né? Só isso, pouca coisa. E também mostrando as semelhanças, porque não é porque você é de civil que não dá para você utilizar a estrutura para as peças trabalhistas. Então, Exatamente. fiquem aqui com a gente, que a gente vai trazer bastante informação hoje. Marcela, vou passar a palavra para você, porque eu me empolgo e começo a falar e não te deixo falar, mulher. Tá Vai bom. Então, lá. vou falar um pouquinho de como foi minha trajetória. Eu fiz o 30º exame, foi o último do ano de 2019. Eu, na verdade, pretendia fazer o primeiro, não fiz. Pretendia fazer o do meio do ano, não fiz. E só me sobrou o último mesmo de 2019. E o primeiro e o segundo eu não fiz por questão de insegurança mesmo. Chegava perto da data da inscrição, eu falava, não, não tô pronta, não vai dar certo. Então, e entre a primeira e a segunda fase, eu tive um mês e uma semana para me preparar. Para a primeira fase, eu confesso que eu estava um pouco mais tranquilo, mas eu estava tendo a prática trabalhista na faculdade aquele semestre. Então, assim, nem na faculdade eu tinha visto todo o conteúdo, toda a prática, nada. Eu fiz a primeira fase no domingo à noite saiu o gabarito preliminar. Eu tinha acertado ali uma quantidade razoável. O cursinho que eu tinha interesse em fazer fez uma promoção para quem comprasse já na segunda. Falei, pai, mãe, eu vou comprar. Porque também, no caso, em última hipótese, se não passasse, dava para usar para a primeira fase. Mas aí deu tudo certo, eu passei. E já na segunda noite eles começaram com aulas também no começo foi preparação, explicando como ia funcionar, mas também o tempo era bem curto, né? Então, naquela semana eu já comecei a me preparar, eu já tinha o Vadmecum e a CLT, né, que eu pretendia usar. Então, ali também eu já levava aquele material para as aulas, para também. A gente tem muito costume depois do celular de não levar mais o Vadmecum para aula, né? Então, Eu ali e é precisando. muito importante, e é muito importante. Então, ali eu já comecei a levar o material que eu ia usar até para pegar, né, mais prática. A gente sabe que o tempo é apertado, né? Mas assim, eu comprei o cursinho do meu curso, porque na primeira fase eu já acompanhava alguns professores de direito do trabalho, eu já estava gostando assim do trabalho deles, então eu adquiri o cursinho do meu curso. E basicamente é treinar.
infelizmente não tem uma dica de ouro. Para a segunda fase é treino. Então eu fazia peça do cursinho, eu fazia peça da faculdade. E é isso, é treino, é treinar na própria, foi o que eu falo também, uma dica também é treinar na própria folha da prova, para você ir tendo noção do tamanho, do que você tem que escrever. A gente sabe que as peças trabalhistas são peças longas, né, Ju? Conforme na decorrer da live a gente já falou os prós e contras. São poucas opções, mas são longas, então assim, é treinar muito. Marcela, conta pra gente, né, nesse seu preparatório, como que você chegou à escolha trabalhista? Vou optar por trabalhista, porque a gente sabe que para preparatório na segunda fase, a gente tem diversas disciplinas. Então, a gente tem o direito, tem a parte civil, tem a parte penal, tem a parte constitucional, tributária, e aí empresarial, administrativo, e aí o que te levou à escolha de trabalho? Falou, é com o trabalho que eu vou passar. Na verdade, civil e trabalho eram as matérias que eu sempre mais me identifiquei durante todo o período da faculdade. Assim, penal eu gostei ali no primeiro ano, que eu gabaritava as provas, mas chegou o processo penal, já não era muito minha praia, já não era assim. Eu pensava, não é isso que eu quero trabalhar. Eu gostava de estudar, eu achava interessante, mas eu falava assim, não é com isso que eu quero trabalhar. Então eu fiquei realmente entre civil e trabalho. Só que trabalho sempre ocupou um espacinho a mais no meu coração. E foi assim, basicamente com isso que eu escolhi. Era a matéria que eu tinha mais afinidade. Porque quando a gente pensa em segunda fase, principalmente quando está no começo da faculdade, a gente só pensa na peça. Ah, é peça, peça, peça. E não, você pode tirar 10 na peça que não é o suficiente, 5 no caso, né? Que não é o suficiente. Tem as questões. E para você saber as questões, é o que eu prezo muito, o tempo é muito valioso. Então, assim, para você ter uma noção, você tem que ler a questão, você já tem que ter noção de onde está o artigo, você já tem que ter noção do que você vai fundamentar. E isso é o direito material, que é o que eu tinha mais facilidade, era o direito do trabalho. Você pontuou uma coisa muito importante, e que até ontem mesmo eu estava conversando com os meus alunos, a respeito da didática do tempo. Eu falei para eles, olha, aproveitem o tempo que vocês estão elaborando a petição, visualizem, contabilizem, programem-se as 5 horas que são exigidas no edital da OAB. Porque não é só a peça que vocês precisam discorrer, vocês precisam também responder as perguntas discursivas. E nem sempre as perguntas discursivas vão te levar com pouco tempo para a resposta. Às vezes vão te fazer pensar um pouquinho. Às vezes a peça vai ficar fácil e as questões vai estar um pouquinho mais complicado. Então precisa que você se dedique, né? Faça ali um lado, né? Tanto peça quanto questões, porque te esgota. Você vai elaborar a peça, vai ficar exausta e ainda tem as questões para responder. E uma pergunta que eu te faço, começa pela peça ou começa pelas perguntas? Eu fiquei tentando, assim, pensar numa estratégia. Como eu tinha mais medo da peça, eu falei, bom, eu vou abrir a prova, eu vou ler a peça. Foi o que eu fiz. Eu li, era uma reclamação trabalhista. Eu falei, bom, a estrutura eu sei. Então eu fui para as questões. O que era a minha intenção? Era ler as questões, achar os artigos e no rascunho eu deixar só qual era o artigo, ir para a peça, fazer a peça e voltar para concluir. Por quê? As questões podem ser respostas curtas, desde que você fale tudo que precisa e fundamente o artigo. Então eu pensei, bom, é mais rápido. Só que no meu caso eu penei muito mais nas questões. Porque teve fundamentação de súmula do STF, que inclusive foi uma questão passível de recurso na minha prova. Eu não entrei com recurso porque eu tinha passado, né? Eu passei e falei, bom, não vou me preocupar. Mas, salvo engano, teve 2 questões na minha prova de Direito do Trabalho que foi passível de recurso. Teve muita gente que não tinha passado e conseguiu atingir a nota depois. E essa é outra situação muito que vem ocorrendo com muita frequência. As provas, as provas de civil em especial, que é o grande foco das minhas aulas, vem cobrando muito súmula, vem cobrando tese de repercussão geral nas questões discursivas. Então, é ideal que você
faça a leitura dos artigos, que você estude a doutrina, mas não se esqueça de olhar as súmulas, não se esqueça de olhar os enunciados, as teses de repercussão geral, ver qual que é a decisão majoritária dos tribunais, porque o edital vem cobrando esse tipo de resposta nas questões discursivas, e percebam que não é somente no civil, no trabalhista também. Não é mesmo? E aí a gente volta também no ponto, né? Levem Vadimécum para a aula. Porque você já tem realidade não só na matéria que você vai fazer, igual querendo ou não, porque também tem as estratégias, né? Então, na minha CLT, ela tá cheia de clipes, inclusive ela ainda tá aqui, cheia de clipes com as cores. Eu ainda não tirei. Vamos partir já para a análise das possíveis semelhanças e possíveis diferenças aqui das peças trabalhistas e das peças cíveis, né? A Marcela pontuou que o que fez ela escolher trabalhista foi a identificação com a matéria, foi a identificação com a disciplina. E isso é muito importante porque o aluno precisa pensar, a Marcela mesmo disse, eu fiquei um mês ali focada só no trabalhista. Então, não adianta você optar por uma disciplina que você não tem muita afinidade, que você não gosta, porque vocês precisam estar diariamente focados naquele conteúdo, né? No sentido de conseguir memorizar, conseguir compreender, conseguir identificar, estruturar e elaborar a resposta. Sim. Então, precisa ser algo que você faça uma autoavaliação, para poder fazer essa escolha na segunda fase. Já começa por aí. Sim. Então, tanto eu quanto Marcela, a gente não está falando para você, faça trabalho ou faça civil. Não. Faça aquilo que você tem afinidade. Eu costumo dizer, por mais que eu ame direito civil, por mais que eu ame processo civil, que é a minha praia, inclusive na advocacia, hoje eu praticamente atuo só dentro do ramo civil, né? Já abandonei o penal, mas vocês me conhecem, os alunos, eu comecei a Love You penal. Sim. Eu, particularmente, na minha prova da OAB, há muitos anos atrás, eu fiz penal. Então, caiu uma resposta à acusação. E eu falo, vejam aquilo que se identifica naquele momento. Que você se identifica. Mas hoje a minha prática é totalmente voltada para o civil, e é por isso que eu tento dar as dicas e auxiliar vocês nesses pontos. Não é? Eu acho que a escolha da matéria é mais importante no meu ponto de vista, né? Pela dificuldade nas questões, porque também estrutura todo mundo decora, né? Então, você quer fazer escolher a matéria da prova pensando na peça, se você ficar ali um mês fazendo a estrutura, você decora, né? Talvez o conteúdo das peças é muito similar, né? Igual pega uma reclamação trabalhista, hora extra, férias, assim que você decora. Mas eu acho que na parte das questões é onde vem a maior dificuldade. Eu acho que a Marcela tocou também uma questão, Marcela, não sei se você concorda comigo, mas de você conseguir identificar no problema, na situação problema, porque as questões discursivas também tratam disso, né? Situações problemas na maioria das hipóteses. Você conseguir saber o raciocínio da linha do tempo processual. Então, você precisa ter uma noção de processo. Não basta saber o direito material, né? Precisa saber quando é fase inicial, quando que é fase de instrução, quando que já teve uma decisão, para a gente poder saber qual é o tipo de medida que a gente vai aplicar naquele caso, não é mesmo? E aí você teve que compreender toda a sistemática do processo trabalhista, não foi? Foi. Né? Dentre as peças, o que a gente consegue identificar de semelhanças? Né? Porque no civil, a gente tem o seguinte porém, né? Eu começo dizendo para os meninos, olha, a gente tem que atuar por exclusão. Primeiro ver se tem uma situação fática que envolve lei específica. Sim. Né? Tem, por exemplo, lei de alimentos, lei de locações. Então, a gente vai ter que analisar por esse aspecto. Se não trata de nenhum desses assuntos que envolve lei específica, a gente passa para uma análise de Código de Processo Civil. E aí a gente avalia os procedimentos de jurisdição especial, contenciosa voluntária. Então, iniciando ali no 539, a gente segue.
Se não for nenhuma dessas situações, aí por exclusão a gente joga procedimento comum. Que nem nome específico tem. Aí vai depender dos civilistas que nome que vocês vão querer colocar. Mas é procedimento comum. Mas e no trabalhista, como que a gente faz, Marcela? Mas um primeiro ponto que eu acho que eu devo pontuar. Independente da área, civil tá ali um pouquinho na frente, né? Eu acho que é por isso que a primeira matéria prática que a gente tem são 2 anos, salvo engano, né? De prática civil inteiro, tanto é que penal é um semestre só e trabalho é outro semestre. Então, vamos lá, o meu caso, minha prova foi uma reclamação trabalhista. O que é reclamação trabalhista? É uma petição inicial. Tanto é que a gente fundamenta tanto com o artigo da CLT como com o 319 do CPC. Então, CPC acaba sendo aplicado subsidiariamente. Sim. E também então, a gente usa... Desculpa interromper, a gente usa também até para as outras ações de consignação e pagamento que a gente também tem na área trabalhista, também segue a área civil. Daí, então, a gente pegar e fazer a anotação num post-it do 319 e marcar na geladeira, pessoal. Exatamente. Porque é um artigo que a gente tem que ter por roteiro sempre. Sim. Então, vamos lá. Vai estar importante. Só para o pessoal, então, memorizar. Tanto no civil quanto no trabalhista, a gente vai seguir o seguinte roteiro, então. Marcela, vê se concorda comigo. A gente vai fazer o endereçamento de acordo com a competência correspondente, né? No civil, a gente tem alguns artigos que são base, 46, 47, 53 do Código de Processo Civil, fora o que existe em legislação específica. E no trabalhista, endereçamento tem também as suas relações com competência? Sim. E na parte já pulando um pouquinho para baixo, na parte da qualificação, a única coisa que tem um plus no direito do trabalho, geralmente a gente coloca o nome da mãe do reclamante, carteira de trabalho e o número do PIS. Que numa ação civil a gente não vê, né, o número da carteira de trabalho, esses dados, que é extremamente importante, né, na reclamação trabalhista. Sim, sim, muito importante. No civil, né, jogando aqui outra semelhança, acredito que no trabalhista também a gente vai tratar. Nos fatos, o ideal é que a gente coloque em ordem cronológica dos acontecimentos, não é? Exatamente. O período que começou o contrato de trabalho, se era contrato de experiência, não é mesmo? No civil também. O primeiro salário, a gente coloca tanto o primeiro salário, para lá no final a gente colocar qual foi o último salário, para aí sim a gente fazer os cálculos. Mas começa lá, foi admitido, a função que ele foi admitido, porque tudo isso é muito importante, né? Já para analisar se mudou de função, se teve todas as particularidades. Então, percebam que datas, né? E data de que se inicia, data que finaliza, se teve valores, se houve alteração, isso tudo é necessário e semelhante, tanto no civil quanto no trabalhista, né? E aí, e das datas que você falou, a gente analisa também a prescrição, né? No trabalhista é extremamente importante, porque o reclamante o funcionário saiu da empresa hoje. Ele tem 2 anos para entrar com a ação e a gente só pode pedir os direitos de 5 anos para trás. Então, assim, é extremamente importante datas. Datas, sim. No civil, a gente analisa com base no direito material, então a gente faz um resgate lá no Código Civil. Falando em prescrição, inclusive, a Marcela me lembrou de uma dica bem bacana. Para a gente memorizar a prescrição, é só a gente lembrar que existe o artigo 205 e 206. O resto vai ser decadência. Então, a gente atua também por exclusão nesses pontos. Fica fácil de memorizar. Dá uma olhada lá no 205 e 206. Não engloba, já sabe que é decadência. Inclusive, recentemente caiu questão discursiva lá no civil abordando esse ponto. Que o prazo não era prescricional, mas sim decadencial. Então, é ponto importante para a gente analisar. Marcela, quanto aos fundamentos jurídicos, vocês também fazem aquela argumentação em que a gente relaciona fatos de direito, mesclando com os artigos, com os dispositivos? Porque eu costumo falar para os meninos, olha, no trabalhista tem as OJs, nos trabalhistas teve reforma.
Sim, tem reforma, tem OJ, tem SDI 1, SDI 2, desídios coletivos, súmulas, é muita coisa que engloba. Até pouco tempo, a OAB não ia tanto para esse lado, de OJ, de SDI, só que hoje é muito comum. Às vezes, assim, você não colocar, você não deixa de pontuar. Mas você colocando é um acréscimo. O J, SDI, súmulas é extremamente importante na Justiça do Trabalho. Os pedidos e valor da causa seguem também a mesma estruturação? Seguem. Hoje a gente tem que colocar valor, né, para todos os pedidos. Então, hoje não existe mais dano moral, valor da causa a apurar. Tudo que a gente coloca já tem que ter o valor. Dano moral, todos os adicionais, férias. Envolve honorários? Sim, Também, né? Então, também. algumas alterações, não é? Sim. Outras semelhanças que a gente pode pontuar aqui, Marcela, a respeito das situações de civil e trabalhista, é quanto à defesa, né? A contestação no civil, como que ela é feita no trabalhista? Tem algumas semelhanças? Bom, a contestação no direito de trabalho ela pode ser apresentada em audiência. No civil também? Então, no cível, a gente tem algumas opções, né? Claro que no primeiro momento a gente vai ter que analisar se é caso de procedimento especial, porque algumas situações de procedimento especial não acontecem em audiência logo de plano. Então, o sujeito é citado, mas ele é citado para prestar as contas, para apresentar defesa e não necessariamente para a realização de uma audiência de conciliação ou mediação. Então, a gente não pode seguir essa regrinha geral, que é na audiência. Inclusive Sim. porque há situações em que as próprias partes não têm interesse na realização de audiência de conciliação e mediação. E por isso elas informam na petição. O autor já na petição inicial e o réu, uma vez citado, ele vai informar antes que a audiência aconteça. E Existe tem prazo para que ele intencional. apresente, né? Então temos essa diferença. Mas no sentido de estrutura de petição, o roteiro de contestação no civil, ele envolve algumas regrinhas, né? Como, por exemplo, a gente menciona num primeiro momento a situação se há prescrição ou decadência, as situações preliminares do 337, que eu costumo falar, olha, é bastante inciso, tem 13 incisos de preliminares, para depois entrar no mérito da causa. Eu digo, olha, é a adoção do princípio e regra da eventualidade, já que é o momento que a parte contrária tem para se manifestar no processo, como também ele precisa adotar do ônus da impugnação específica, porque ele precisa impugnar tudo o que o autor trouxe na petição inicial. Tanto que eu aviso o pessoal, façam um checklist, coloquem tópicos, tudo que foi alegado na petição inicial, para quando chegar na contestação, você ir etiquetando, conforme você for justificando a sua defesa. Mas me conta, no trabalho, como que vocês fazem? É praticamente a mesma coisa. Tem as prejudiciais de mérito, preliminar de mérito, mérito. Tanto é que na minha prova eu queria que caísse contestação. Eu estava torcendo para cair contestação. Porque contestação nada mais é. Eles teriam que dar todas as informações. Então você vai pegar o problema, tudo ia estar ali. E é o que você falou, ia fazendo checklist. Pediu isso, concedeu, pediu isso. Então tá, eu vou rebater isso. Pediu isso, eu vou rebater isso. Na inicial já não. Você tem que identificar e pedir. Então, assim, no meu ponto de vista, eu estava torcendo muito para ser uma contestação, porque a estrutura é fácil, é semelhante na civil e aquilo, as informações estão ali. Basta, né, você conseguir ter calma, clareza para identificar o que foi pedido para só ir rebatendo cada um deles. É muito, muito legal, muito bacana, que mantém essa mesma estrutura. E é importante você falar isso, porque o pessoal que está vendo civil agora, o pessoal que está iniciando na prática agora, já vai assimilando isso na memória, para quando chegar lá na prática, já ficar mais fácil, quando da elaboração. Né? A gente aproveita os artigos que são usados em petição inicial, mas agora já com uma argumentação, uma linha de defesa. Eu falo, olha, mudem o raciocínio. Se antes a gente estava falando como defesa de autor, agora o nosso cliente
é a parte contrária. No caso de vocês, se for parte contrária, pensando do lado de empregado, né? O empregado entrou com a reclamação trabalhista, do outro lado a gente tem a figura da empresa, do empregador. Então, tem que pensar, né, quais são os mecanismos de defesa para o seu cliente, para a gente não fazer defesa errada, né? Não ir defendendo quem não deveria. Isso é difícil quando você tende a ter uma afinidade. Eu gostava muito de defender o reclamante. Então, ali, às vezes, você estava estudando para a prova, você tem um livro de prática, você pega... E é, assim, ao contrário, o reclamante que você está acostumado, né? O reclamante vira reclamada vira reclamante. É realmente, assim, é confuso. Até esse tempo atrás eu comentei com você, né, que eu estou fazendo pós e eu tive que fazer uma sustentação oral de um recurso ordinário. E esse trabalho que eu peguei era isso. A gente pegou uns exemplos de livro, né? Era assim, então mesmo a gente, eu já estou, né, há quase um ano assim na prática, é confuso ainda. Então na hora da prova tem que se atentar muito também, né? Já uma outra dica. Quem é reclamante, quem é reclamado, se na hora estiver confuso, escreve autor e réu, que é mais fácil, né, de clarear. Na hora da prova também tem que prestar muita atenção. Eu lembro, eu tive que rasurar, né, porque teve uma hora que eu coloquei, ao contrário, as reclamante, reclamado, e isso não perde ponto, não tem jeito. É bem comum. Por isso que a gente sempre bate na tecla. Identifique o teu cliente, anote, puxa uma flechinha, faça alguma marcação em cima do problema para sempre te lembrar e te reforçar quanto a quem você vai estar defendendo. Lembrando que o autor é frases afirmativas e quando a gente está falando de parte contrária, geralmente a gente quer tirar o crédito da petição inicial, né? A gente quer tirar o crédito da reclamação trabalhista. Então, o nosso raciocínio, a nossa argumentação é para gerar aquela dúvida, né? Para gerar aquela não conformidade com o que foi trazido na inicial. É claro que existem ali as exceções de possível confissão, mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Vou aproveitar o gancho que a Marcela falou de Vou aproveitar o gancho da Marcela quanto a recurso, Marcela. Conta para mim, os recursos são os mesmos ou tem diferença? São basicamente os mesmos. Mas assim, só uma diquinha, já que a gente, nosso tema da nossa live é a segunda fase. Recurso ordinário. Estudem recurso ordinário para segunda fase de direito do trabalho. Porque eu estava analisando, desde que o exame da ordem foi unificado, não caiu outro recurso, basicamente. Caiu 10, 11 vezes, depois eu passo os números certinho, 11 vezes reclamação, 10 vezes contestação e 10 ou 11 também recurso ordinário. Logo depois vem ação de consignação, que foi uma vez, todas as outras foram uma vez só. Então, assim, levando em consideração a segunda fase da OAB em direito do trabalho, você quer estudar recurso, é recurso ordinário. Olha só, vamos pontuar então. Eu estou vendo aqui que a gente tem mais semelhanças ainda, não só na questão da estruturação, mas quanto às próprias peças. Então, você está me contando aí que recursos, para o pessoal estudar recurso ordinário, mas eu vou tocar num ponto que às vezes gera dúvida na turminha. O recurso ordinário lá no trabalhista é diferente do recurso ordinário no civil, do constitucional, né? Então, a gente analisa no civil aquele viés constitucional do artigo 102 lá da Constituição. Então, a gente vai avaliar situações de habeas corpus, mandado de segurança, são situações voltadas para o âmbito civil. O recurso ordinário no trabalhista, ele faz, às vezes, do nosso, lá no civil, recurso de apelação. Não é, Marcela? Né? É a mudança do nome, mas o raciocínio é o mesmo. É de rever a decisão, é isso? Isso, das decisões definitivas ou terminativas da própria vara ou juízo ou dos tribunais regionais. Entendi. Você tocou no ponto também da consignação em pagamento. Tem outras peças que a gente acaba aproveitando no trabalhista, além da consignação? As peças mais simples, né? Um embargos, alguma coisa do tipo, as peças que a gente, como no civil, aquelas peças que a gente fala que são simples, que seguem tudo a mesma estrutura, a gente consegue aproveitar também. Peças intermediárias, como de rol de testemunhas, produção de provas, não é? Além disso,
você tocou, né, no ponto de embargos de terceiro também seria o caso? Acho Ou que sim. embargos de declaração? O de declaração. O de declaração. Embargos de declaração, embargos de terceiro também são possíveis, tá? Segue a estrutura do civil. Ação de consignação em pagamento é uma outra medida que também se assemelha com as situações trabalhistas. E o outro ponto que é recurso que a gente pode destacar é a possibilidade do recurso extraordinário, não é, Marcela? No trabalho É. também nós temos. Também tem a possibilidade de recurso extraordinário. Eu estava contando das vezes que caiu o recurso ordinário, eu fiquei aqui mentalizando e tentando fazer a contagem na minha cabeça. Quantas peças de cível. Né? O pessoal às vezes fala que, porque eu não vou escolher civil, porque civil tem muita peça, porque civil é muita coisa para estudar. Pessoal, eu vou contar para vocês uma história. Uma colega minha, da época de faculdade, ela disse o seguinte: eu não vou prestar civil, porque civil é muita coisa para estudar. Eu vou partir para penal, porque eu gosto do penal, então eu vou estudar penal para prestar a prova da segunda fase. E ela não conseguiu passar. Aí ela ficou desanimada um pouquinho na época, e aí depois deu um insight nela, e ela disse: olha, acho que eu vou prestar agora trabalhista, porque penal não deu certo, então eu vou passar para análise do trabalhista, porque eu já estou estudando para concurso de analista e tal, então eu já estou com aquela coisa na cabeça de memória, eu vou partir para a área trabalhista. Gente, ela não conseguiu. Aí ela falou assim: quer saber então? Vamos enfrentar a civil. E ela atuava no civil diariamente. Era a questão do receio, do medo de prestar a prova. Era a matéria que ela batia o olho no problema e conseguia identificar. Então, não vejam pelo lado da quantidade de peças. Porque pode ser que caia uma peça civil que você de cara identifique, porque você tem bagagem, tem conteúdo para isso. E vai cair ali uma reclamação trabalhista, um recurso ordinário, que você não vai saber identificar os fundamentos. Vai estar difícil e você não consegue, apesar de ser menos peças para você estudarem. Não é, Marcela? E eu acho que assim, todas as áreas vai ter os prós e vai ter os contras. Direito do trabalho, ó, eu tenho aqui, desde que quando o exame foi unificado, foram 11 vezes contestação, 10 vezes recurso ordinário, 7 vezes reclamação trabalhista, e caiu uma vez consignação, uma vez embargos à execução, uma vez embargos de terceiro e uma vez contra razões ao recurso ordinário. Mas a questão é você ter afinidade com a matéria. Eu tinha afinidade com o direito do trabalho, caiu reclamação trabalhista. São poucas opções? São. Caiu entre as 3 que sempre cai. Só que foram 14 pedidos. Entendeu? Então, assim, eu sabia a estrutura? Sabia, só que foram 14 pedidos. É uma peça extremamente extensa. Então, assim, são poucas peças para cair, só que são peças longas. Né? Civil são muitas opções, só que a maioria, é o que a gente acabou de falar, segue a mesma estrutura. Então, assim, eu acho que assim, o que manda mesmo não é quantidade de peça, se a prova é longa, se é uma peça curta, é o que você tem afinidade. Porque, mais uma vez, né, Ju, não é só a peça. A segunda fase não é só a peça. Não é só a peça. Tem que ser algo que você está atuante, que você tem a condição de estar querendo estudar, né? Sim. Daquele estilo, acordei de manhã e vou estudar trabalhista. Acordei de manhã e vou estudar civil. Eu vejo o pessoal, às vezes, escolhe tributário, às vezes escolhe constitucional, só porque é fácil, porque vai dar conta, que é poucas peças, chega lá e depois não consegue. Porque a matéria vai ser muito difícil identificar. E ainda mais na segunda. Para a segunda, todo mundo começa a se preparar antes, né? Mas quando você tá ali entre a primeira e a segunda fase, é um intensivão. Foram 40 dias respirando o direito do trabalho. No meu Instagram, eu parei, porque eu só tinha na época o Instagram pessoal. Eu parei de seguir várias coisas, eu só seguia cursinho, eu só seguia professor de direito do trabalho, de todos, assim, de todos os lugares do mundo. Inclusive, um desses professores do meu curso, eu não sei se alguém conhece, chama Paulo Halim.
ele fazia live super tarde, ele fazia live às 11 horas da noite, meia-noite, que era que ele acabava de dar aula. Chamava Corujão, alguma coisa assim. Eu ia dormir tarde assistindo a live, no outro dia acordar e ir pra faculdade. Então, assim, você tem que gostar. Não adianta você falar, eu vou fazer direito de trabalho. Tem muita gente que não gosta de direito de trabalho. Porque são só 3 peças. Você vai conseguir 40 dias respirar direito de trabalho, dormir com direito de trabalho, acordar com direito de trabalho. Então, assim, é isso. Você tem que gostar, não tem... E eu falo, e a gente precisa entender qual é essa linha do tempo processual. No civil, né, preciso dizer, são cerca de 20 peças para vocês estudarem. Só que há uma repetição de algumas peças que sempre caíram mais. Né? Das 30 provas da OAB, a maioria é que já caiu. Apelação é o que mais cai. A apelação caiu cerca de 4. Não, a apelação caiu mais de 16 vezes. Eu mesma contei. Caiu mais de 16 vezes, desde a época que nem era a FGV. Tá? Petição inicial, procedimento especial é o que mais cai. Então, é só a gente voltar lá no Código de Processo Civil, estudar consignação em pagamento caiu 3 vezes, embargos de terceiro caiu 2 vezes. Então, é memorizar essas peças de procedimento especial, que é o que costuma cair mais. Procedimento especial e recursos é o que cai mais. Né? Claro que existem algumas situações novas, né? Como houve na última aprovação rescisória, né? Mas isso foi questionável. Eu acho que a FGV vai demorar para fazer algo parecido nesse sentido. Ele vai voltar atrás e vai querer colocar alguma modalidade de recurso, seja apelação ou agravo de instrumento ou recurso especial, são os 3. Então, apesar de existirem várias peças, se vocês entenderem quais são as peças de procedimento especial, quais são as situações de preliminar de contestação, dica, né? E entender a estrutura de recurso, vocês vão embora. Então, não precisam ter medo. E caso tenha algum desespero na hora, né, Marcela? Vocês vão ter o vademecum. Se vocês souberem manusear vademecum, souberem fazer a marcação de clipes de forma correta, né? Dividam ali por cores, montem suas próprias cores. Petição inicial uma cor, defesa outra cor, recurso outra cor, tutela provisória, coloquem de outra cor. Fica bem mais fácil, né? Vai ser bem mais fácil para a prova. Na verdade, assim, todas as peças têm a possibilidade de cair, né, Ju? Não tem alguma peça que fala, não, essa peça não cai. Todas têm possibilidade. Mas eu costumo falar, na minha área, direito de trabalho, tem as queridinhas, contestação, recurso ordinário e petição inicial e a reclamação. Então, o que eu falo? Você, igual, essas 3, eu sabia decor salteado, eu sabia de frente para trás, de trás para frente, todos os pedidos, todas as formas, tudo. As outras, que, igual eu falei, foi corrido, né? Então, teve peça que eu nem fiz a estrutura. Tanto é que é ainda engraçado. No dia da prova, tipo, 5 minutos antes de entrar, eu sentada esperando, passou uma menina mega confiante, falou, vai ser contra a razão ao recurso ordinário. Eu falei assim, eu não sei fazer. Eu peguei o celular 5 minutos antes da prova, entrei no Google, modelos. Aí eu lia tão rápido que eu não li nada, né? Tipo assim, se fosse aquilo. Eu entrei na sala, a menina tava na minha sala ainda, aí que eu fiquei nervosa, eu comecei a suar frio. Tanto é que a primeira vez que eu li o problema, eu não acreditava que era reclamação trabalhista. Eu li, falei, gente, isso já deve estar lá, olha, nem... Então, assim, a estratégia da marcação de clipes, vou até mostrar a minha série. Eu usei essa e os clipes estão todos aqui ainda. E é uma estratégia de clipes em cima, clipes embaixo, clipes de um lado. E as cores também. Faço. Tudo marcadinho. Tudo marcadinho. Só vou avisar que isso aqui não pode, né? Ó, post-it, nem pensar. Tá? Isso aqui já é porque eu já sou advogado. Bom? Vocês na prova da OAB não podem. Não pode. E no começo eu tinha medo de marcar. No começo, nas primeiras aulas assim, do cursinho, eu falei, eu não vou marcar. Eu sempre, assim, tá falando que pode, eu sou meio medrosa, assim. Eu falei, não vou levar. Só que eu levei o vademecum também geral e nele eu não tinha, né, nenhuma marcação. Eu marquei só na CLT. Aí já tava lá, assim, eu tinha tido umas 2, 3 aulas do cursinho. Eu falei, quer saber? Pode, não pode? Tá no edital.
Então eu vou aderir, porque é legal você ter alguma pessoa te direcionando, porque até o jeito de grifar, né? Então, assim, você grifa o começo de um artigo, você grifa lá no outro artigo, você grifa só o final, que são as palavras que vai chamar sua atenção. Não adianta também você grifar o vade-mecum inteiro. É tudo estratégia na Sim, hora de se preparar. são todos mecanismos que facilitam ali a você, tanto a procurar, né? Porque você já sabe a forma como você marcou, o jeito como você estruturou. Então, o manuseio de vademecum e saber a escolha do vademecum adequado, também, né? Mas, Marcela, vamos partir aqui agora, já finalizando a nossa live, né? Nosso último ponto. Uma das dicas que eu dou para o pessoal agora, nessa reta final, falta 20 dias, é: você já estudou bastante, agora dá uma relaxada também, né? Faça treinos, se possível, faça simulados, de preferência aos domingos, que é o dia da prova. Né? Sim, Então, pegue o horário que vai acontecer a prova, coloca, agora que a gente está na situação de pandemia, quem for escolher, pega a máscara, coloca a máscara, deixa sim. a água do lado, deixa o que você vai levar transparente, que pode, o que é possível, né? Sim, Álcool gel, deixa o álcool já, estrutura a sua mesinha com a sua caneta do jeito que você acha que vai acontecer lá no dia. É sim. tipo test drive, você já vai É, testando. Quanto mais você treinar com essa estruturação, melhor vai ficar. Uma outra dica, não sei se Marcela fez isso, mas eu recomendo, se possível, se você tiver condições financeiras, leva mais de um vademecum. Eu, sim. particularmente, na minha prova, eu levei 3. Eu levei um vademecum grande, um Uhum. vademecum específico para a disciplina, porque existe. É só vocês procurarem que vocês vão localizar. E o mini, de bolso. Porque o tempo que você perde folheando um, você já pega e já faz a marcação do outro. Então, você deixa um no processo, o outro no direito material. Então, já facilita para você quando você for elaborar e for fazer a marcação dos artigos lá no seu rascunho. Você fez rascunho também? Pelo menos nos tópicos, Marcela? Aham. E a questão de levar mais de um material é dos imprevistos, né? Igual o professor do cursinho falou. Sempre tem um fiscal que é chato, que não sabe direito, né? Você tem que estar preparado para tudo. Então, eu levei um vademecum geral, nele não tinha nenhuma anotação, não tinha nenhum clipe, não tinha nada. E na minha CLT, que eu mostrei aqui, foi onde eu fiz as marcações. Na hipótese deles, né? Isso aqui não pode, eles vão levar para averiguar. A prova não ia me esperar. Então, eu tenho material ali para ir começando, né? Você fica tranquila, não tem uma coisa, não tem na outra. Ver se o Badmecum está atualizado, né? Ter usado antes o material, né? E outra dica que eu dou também, Ju, é quando você for se preparar, igual a Ju falou, é fazer a prova inteira. Eu friso muito porque teve muita gente que eu, assim, né, nessa trajetória que eu conversei, que às vezes não conseguiu passar também de primeira ou não, focava muito na peça. Por isso, eu acho que eu fiquei tão preocupada com isso que eu fazia muitas questões. É por isso que, assim, todas as minhas respostas, né, no dia da minha prova mesmo, não teve nenhuma que deu mais de 3 linhas. Todas deram 3 linhas, 2 linhas, porque aquilo é você ser sucinto, você ir direto ao ponto e fundamentar. Então, assim, vai fazer a prova, não adianta só treinar a peça, tem que treinar as questões também. Sim. Tentem focar num simulado que aborde tanto a peça quanto as questões. Então, tenta ali separar 4 perguntas para vocês conseguirem memorizar, né? Tanto o tempo de vocês elaborarem a petição, quanto ao tempo de vocês responderem as questões discursivas. Eu costumo medir no civil que uma boa peça, ela é elaborada em no máximo 2 horas, 2 horas e meia ali, ó, fechando, Sim. para você ter tempo suficiente para responder as 4 perguntas. Porque geralmente as 4 perguntas discursivas se desmembram em A e B. Eu já vi prova que tinha até o item C. É que na verdade Então, não são para quatro, dosar né? esse tempo, Não são né? Porque não quatro, né? são 4, Cada são uma tem 8. A e B. São 8, é. E aquilo, é Às vezes rápido. tem 9. Você achando a fundamentação é rápido. Se eu não me engano, eu lembro que as 2 primeiras eu achei de cara a fundamentação. Teve uma cara de insalubridade, tem coisa que marca, né? A fundamentação, que era a súmula do STF,
Falei, não tem na minha prova, não tem no meu vademecum é diferente, minha CLT é diferente. Você não acha, você perde tempo na hora da prova, a gente não tem um relógio. Então é difícil você controlar o tempo. Às vezes você está procurando uma questão, eu percebi isso quando eu estava fazendo os testes. Eu ficava procurando um artigo, eu via quanto tempo eu perdia procurando um artigo. Às vezes eu ia ver, era 20 minutos, mas é muito tempo. Para uma prova que tem tempo, uma prova que é muito tempo. Então não dá para perder tempo. Então, Tem que ser. aproveitem essa reta final para treinarem simulados completos, tanto a Sim. peça com as questões. E E na usem a folha, máscara, porque a e a máscara folha vai igual da incomodar. prova. Sim. E a folha igual da prova também. Porque a gente começa, às vezes faz um caderno, é um tamanho. Se você imprime uma folha aleatória, é um tamanho. Não adianta querer treinar no computador. Não dá. Igual, eu sei que eu sofri muito, porque minha letra é grande, não sei se a Ju lembra. A minha letra Lembro. é grande, a peça de trabalho é extensa. Tem a questão, tipo assim, você também não adianta você fazer uma coisa do começo ao fim. Você tem que ter a limpeza da prova, né? A parte estética. Então você tem que colocar um pedido. Então pensa, 14 pedidos. Se eu quisesse colocar um título, pular uma linha, escrever, pular uma linha. Não, oi? São 150 linhas no trabalho também? 150 linhas, 150 linhas, 5 folhas. É apertada. O meu, assim, o advogado, o AB, foi assim, na última da última linha, assim. Se tivesse mais meio pedido, já não ia dar. E se eu não me engano, na minha prova, acho que, eu não lembro se foram 14 no total, teve um ou outro pedido que eu não coloquei, que eu esqueci de colocar, não identifiquei, na verdade. Então, assim, se eu acho que se eu tivesse identificado, aí que não ia caber mesmo. Eu não ia ter que colocar por alguma opção, porque é complicado. Então, mas constou num rascunho, pelo menos, para te facilitar para você Sim, lembrar o que sim. você conseguiu identificar, não é? Minha estratégia foi o seguinte: eu primeiro li de uma vez, que foi a hora que eu não acreditava que era reclamação trabalhista. Falei, bom, eu vou ler de novo e vou grifar os pedidos. Aí tá bom. Aí eu acabei de ler, tá, o problema estava inteiro grifado, porque 14 pedidos, um probleminha desse tamanho. Falei, bom, o que, que tem que ter? E é importante colocar as coisas óbvias. Endereçamento, qualificação. Na hora o nervosismo é muito alto. Eu falo assim, agora que eu tô do outro lado, que eu já passei por isso, a gente fala, tem que ter calma. Tem que ter, mas na hora a gente não tem, na hora a gente esquece coisa boba. Então, assim, coloca tudo. Chega na prova, a primeira coisa, endereçamento, qualificação, né? Se for um processo, um recurso, já coloca lá processo, número, porque já tem um processo, assinatura no final, é tudo coisa assim que perde muito ponto, né? E na hora do nervosismo é normal esquecer. Não adianta. Sim. Aproveitando esse gancho do nervosismo, se bater muito nervoso, mas muito nervoso mesmo, do tipo crise de ansiedade, bebe um pouco de água, né? Se você sentir que está muito ansioso, pede pro fiscal, vai ao banheiro, passa uma água no rosto, né? Dá uma respirada, né? Respira, solta, faz aquele procedimento de respiração, porque assim você já vai voltar a si, né? Eu até costumo, pessoal, coloque a mão na cintura, fazem a pose de super-homem. Isso acaba bombeando sangue para o cérebro. E vocês conseguem ter um estímulo maior para ter mais segurança para fazer a elaboração. Então, tentem mecanismos que facilitem vocês a buscarem ali um autocontrole. Porque Sim. a gente sabe que dá um nervoso, né? Bate ali, acelera o coração. Chega a molhar a prova. Sim, mas fiquem tranquilos, porque vocês que já vêm estudando faz tempo, né? Vocês que se dedicaram, se prepararam, né? E lembrando que sempre existe um momento. Ainda que se não foi o seu momento, pode ter certeza que você vai aprender com isso e na próxima você vai continuar tentando. Lembramos, né, Marcela? E a prova da OAB é uma prova classificatória, não é concurso, não vai Não te depende de eliminar. ninguém. Exatamente. Eu falo, a OAB fica esperando você passar. É só você ir lá prestar. Então, é uma prova classificatória. Você conseguiu atingir a média, você vai ser aprovado e assim vai poder atuar, né? E também, Marcela, só uma observação, um conselho também a mais para a segunda fase. Tem duas tentativas, né? Você não volta para a primeira. Então, assim, eu falava,
pelo menos pela primeira fase, você não vai passar de novo, né? Então, assim, você Na tem época ainda não tinha isso, não. na segunda fase você ainda tem uma segunda tentativa. Então, mas assim, não tem segredo, é manter a calma, estudar, dar uma revisada sempre nas estruturas. Marcela, vamos encerrando então. Eu abro aqui Vamos. a palavra para você fazer as suas últimas pontuações, mas desde já agradeço você, foi uma excelente explicação, muito bom contar a sua história, muito bom a gente contar aqui as semelhanças, e deixo aqui o convite para próximas lives, né? Foi Com muito bom bater certeza. papo. Eu que agradeço o convite, Ju, foi um prazer, ainda mais que a gente conviveu aí por 5 anos, que eu acho que eu tive aula com você uns 5 anos, um semestre ou outro que não, e agora tá aqui também dividindo essa experiência, é muito gratificante. Eu que agradeço o convite. Né? Eu falo, é orgulho para a gente já ver uma aluna nossa já divulgando, já atuando, já conseguindo, né, ter as suas conquistas, se profissionalizando, se qualificando cada vez mais. Então, eu fico muito feliz com o sucesso de vocês. Eu sigo Eu que acompanhando aqui, agradeço. tá? Você Saudades, fez viu? parte disso, eu que agradeço. Ah, e saibam, podem contar comigo sempre, né? Não só a Marcela, mas todo mundo aqui presente. Agradeço a turminha que está aqui, firme e forte com a gente, né? Agradeço a participação de todos. Agradeço, Marcela, e fiquem atentos que teremos próximas lives aí, né? Isso Vamos aí. combinar, Marcela. Vamos Obrigadão. sim. Até uma próxima, gente. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Ju. Obrigada. Tchau, gente.